Bom, fala aí galera, tranquilo? Voltando aqui para a aula de Python. Hoje eu vou estar passando para vocês o primeiro programa que vocês para fazer em Python. Para quem não viu o primeiro vídeo, eu fiz um vídeo de 1 hora ensinando mais ou menos o básico do Python, né? Coisas básicas. É legal, vai dar uma base bem boa para você poder estar tentando desenvolver os seus próprios programas. Então, no caso agora, eu quero já colocar a mão na massa, desenvolvendo programas que sejam bons na sua utilização, né? Que você possa depois estar utilizando para as suas necessidades. Nosso primeiro programa vai ser uma calculadora, ok? Para a gente desenvolver essa calculadora, a gente vai criar um novo arquivo. Vou criar uma pasta aqui, calculadora, cd calculadora. Aqui dentro a gente vai criar um novo arquivo chamado calc.py. Lembrando que para você criar um arquivo Python, você coloca a extensão .py nele. Você pode utilizar qualquer editor de texto. Eu, no meu caso, estou utilizando o Vim, mas se você estiver usando o Windows, você pode utilizar um bloco de notas, ou até mesmo o Sublime, ou o Atom, ou enfim, o Visual Studio, você que sabe por aí, ok? Bom, vamos pensar primeiro o que tem numa calculadora, como uma calculadora funciona, né, para a gente poder desenvolver. Então eu vou colocar aqui um comentário, né, calculadora de Python, e a gente vai começar a pensar nas necessidades dessa calculadora. A primeira coisa que eu penso é o seguinte: você precisa perguntar para o usuário qual o tipo de operação que ele quer fazer. Depois que você sabe o tipo de operação, você tem que pedir para ele perguntar o primeiro número. Depois disso, você pergunta o segundo número. Então veja bem, você vai fazer um programa que precisa interagir com o usuário, de fato. Primeiro ele precisa perguntar para o usuário qual que é o tipo de operação que ele vai fazer, depois perguntar o primeiro número e o segundo número, perfeito? Aí, por final, você precisa fazer o cálculo, né, desses dois números relacionado à operação que o usuário escolheu, e depois você precisa imprimir isso na tela, né, imprimir o resultado na tela. Então, basicamente, esses são os procedimentos que a gente vai fazer aqui, tá? Como a gente viu naquele vídeo, sempre quando você quer perguntar alguma coisa para o usuário, você utiliza a função input, ok? Então, input, e aí você coloca a pergunta em aspas. Pode ser duplas ou simples. No caso, eu vou perguntar para ele qual que é a operação que ele quer fazer. Qual operação você quer fazer? Então vamos colocar aqui em operação as operações que vão estar disponíveis. Então digamos, se ele quiser fazer mais, ele põe mais. Se ele quiser fazer menos, ele põe menos. Se quiser fazer vezes, ele põe asterisco. E se quiser fazer dividido, ele coloca a barra invertida, ok? Vamos fechar aqui. Então a gente já tem a nossa primeira pergunta aqui finalizada. Vamos testar. Python 3 calc.py. E ele pergunta aqui para mim qual a operação que eu quero fazer, e aqui eu vou digitar minha operação e beleza. Só que eu digito minha operação, ele sai do programa, não tem mais nada. E outra coisa também que está faltando aqui é a gente indicar uma variável para guardar essa resposta do nosso usuário. Então para isso a gente coloca aqui, por exemplo, operação é igual a input. Qual a operação que você gostaria de fazer? Deixa eu dar um espaço aqui, para ter um espaço ali para o usuário. Então beleza, a gente já tem a nossa primeira. Vamos dar um check aqui, esse cara tá ok. Então a gente precisa agora perguntar o primeiro número, então é só seguir a mesma ideia dessa primeira linha, né? Vamos colocar aqui, número 1 é igual a input, digite o primeiro número. Ok? E vamos colocar já o número 2, que é igual a input, digite o segundo número. Então, perfeito. Check e check aqui também, ó. E já finalizou esse e finalizou esse. Agora, a gente precisa fazer o cálculo do número. Então, basicamente, para fazer esse cálculo, a gente teria que fazer assim: total é igual a número 1
a operação e o número 2. Mas não tem como eu fazer isso de uma maneira simples, assim, colocando só as variáveis que ele vai identificar isso daqui como uma operação. Para isso eu preciso fazer um if, uma decisão, que quando o cara escolher uma determinada operação, ele vai executar aquele bloco de códigos que vai ser a operação que eu já vou determinar antes aqui. Então é bem simples o processo desse if. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui if se operação for igual a mais 2 pontos. Então lembra que se você não sabe como faz um if, tem no primeiro vídeo lá como faz o if, aí você aprende por lá, ok? Mas basicamente é se operação for igual, dois sinais de iguais é para dizer que ele vai fazer um comparativo e vai comparar como igual ou não. Então, se o caractere foi esse aqui, for o caractere de adição, aí ele vai fazer a conta aqui de baixo para mim, que vai ser essa conta aqui, ó, total é igual a num1 mais num2. Perfeito? E aí, a última coisa, e aí ele já fez o meu cálculo aqui, a última coisa que ele precisaria fazer é imprimir isso na tela, né? Então a gente vai colocar aqui print total. Mas a gente vai ver que vai ter um probleminha aí que a gente vai solucionar depois. Enfim, vamos testar o nosso programa com a opção de somar, perfeito? Então, Python 3, calc.py. Qual a operação que você gostaria de fazer? Quero fazer uma de soma. Digite o primeiro número, 10, e o segundo número eu quero colocar 5. E ele me colocou aqui que deu 105. Ué, mas como 10 mais 5 é 105? Na verdade, o que ele está fazendo é concatenando duas strings. Ele está colocando 10, o valor 10, e depois ele está colocando o valor 5 ao lado. Ele não está fazendo, de fato, a operação matemática. Por quê? Tá explicado também lá no primeiro vídeo, mas a gente não pode... aqui ele está me devolvendo uma string, como aqui também está me devolvendo uma string. E para mim, somar um número, de fato, não pode ser uma string, não pode ser um texto. Ele tem que ser um inteiro ou um float. Ele tem que ser um número, né? Então aqui no caso a gente só precisa converter esses dois inputs para inteiros, para números inteiros, ok? Então como que a gente faz isso? A gente coloca int atrás aqui da função inteira, então ele vai converter esse resultado para um valor inteiro. Int novamente. Vamos salvar e vamos ver o que vai acontecer agora. Mais, eu quero 10 mais 5 é igual a 15. Perfeito? Então a soma da nossa calculadora já está pronta. Você viu como é simples? Olha só. Poucas linhas de código aqui, a gente já fez a parte da soma completo. E agora basicamente é só você repetir esse mesmo processo, né? Você vai fazer aqui um elif, né? Que se caso ele for a operação for igual a mais, ele faz esse bloco, e se caso a operação for igual a menos, a gente vai fazer o contrário, né? Num 1 menos num 2. E aí a gente vai imprimir o total. E aí tem as outras operações que a gente precisa colocar aqui também. Se for vezes, então ele vai fazer total igual a num1 vezes num2. E print total. E se ele for... Existem várias maneiras de se fazer isso, tá? Eu poderia usar o switch, o case, enfim, existem outras maneiras de se construir um menu, né, desses, né? Mas de qualquer forma eu estou fazendo com o if aqui para ser uma maneira bem simples para todo mundo aí que está começando a estudar Python conseguir desenvolver. Lembrando também que eu não sou um expert, tá? Eu na verdade sou um entusiasta do Python, então eu estou tentando ensinar para vocês coisas que eu sei. Mas também, se vocês tiverem dúvida, alguma coisa eu também não souber, vai ser um prazer estar pesquisando aí, porque a vontade é de estudar, todos estudarmos juntos aí essa parada, tá? Então fechou, eu tenho aqui os meus ifs, né, de todas as operações. E no final eu vou colocar um else, que é, se nenhuma dessas operações for correto, aí eu quero que o cara que avise que a operação é inválida. Ok? Vamos testar.
Então vamos lá, qual operação você quer fazer? Eu quero fazer de soma, eu quero fazer 20 mais 30, deu 50, perfeito. Vamos fazer mais uma, de menos, 30 menos 10, vai me dar 20, perfeito. Vamos fazer mais uma de vezes, 20 vezes 2, vai dar 40, perfeito. E vamos fazer uma de dividido, que vai ser 50 dividido por 5, vai dar 10. Perfeito, então a nossa calculadora já está funcional, ela está funcionando já, a gente já pode usar como a gente quiser. Mas vamos deixar ela um pouquinho mais legal, como por exemplo, vamos colocar um outro valor aqui, por exemplo, um valor qualquer, e ele vai falar que a operação é inválida. Só que olha só, ele me avisa que a operação é inválida só depois que eu digitei os dois números. Então, no caso, não está muito legal isso, né? Você percebe que ele primeiro faz a consulta dos números para depois fazer a consulta se essa operação está sendo válida ou não. Então a gente pode fazer alguma coisa para alterar. E outra coisa também que a gente podia alterar nesse código é não ter que ficar entrando toda vez na calculadora para fazer uma conta nova. Eu poderia simplesmente entrar na calculadora uma vez, ficar nela como se a gente estivesse abrindo uma calculadora qualquer, trabalhar nela com várias contas e sair no momento que eu quiser. Então é muito simples também de se fazer isso. Pensa bem comigo. Digamos aqui que na única pergunta que ele pede a operação, que é a primeira pergunta, ele fala qual operação, né, você gostaria de fazer, ou que, por exemplo. Para mim colocar essas aspas aqui e elas aparecerem, eu tenho que colocar atrás delas a barra invertida, tá? Aí esse caractere vai ser considerado um caractere, senão ele é considerado um caractere especial e a gente não consegue colocar ele aqui, ok? Então, ou que para sair. Então vamos ver como que isso fica. Espera aí. Antes da gente ver, vamos fazer uma condição aqui, ó. E essa condição vai falar o seguinte. A gente pode pegar esse bloco de if aqui, né? Ou não. Vamos colocar uma condição aqui, ó. Se operação for igual a que, então ele vai sair do meu programa. Vai dar um break aqui. Vamos ver se isso vai funcionar. Não, eu não posso colocar um break aqui. Vamos fazer um pouco diferente. Bom, deixa o que aqui, a gente pode colocar aqui embaixo, por exemplo. Tá, o que vai ser mais para na hora que a gente já tiver esse programa aberto, como se ele estivesse dentro de um loop, né? Então a gente vai fazer um loop. Eu não lembro se vocês viram na primeira aula, mas a gente tem o while, que é um loop que ele funciona da seguinte maneira. Enquanto ele for verdadeiro, ele vai ficar rodando aquele bloco até que provem ao contrário, ok? Então a gente vai digitar, antes de todo o nosso programa aqui, a gente vai digitar while e vamos colocar true, porque ele vai nascer já verdadeiro, né? E a gente vai colocar todos esses blocos para dentro dele. Lembrando que o Python você identa para dentro dos blocos que você quer que fique o teu código, ok? É desta forma aqui que ele funciona. Então a gente precisa indentar eles todos para dentro. Estou dando tab aqui, né? Mais um tab. E agora tá esse bloco inteiro está dentro do meu true, perfeito? Agora, sim. Se operação for igual a que, a gente pode colocar OR também aqui. Operação for igual a que maiúsculo, por exemplo. Se ele colocar tanto um que quanto o outro que, aí sim a gente pode dar um break, e esse break vai funcionar como um stop nesse while, ok? Vamos dar uma olhada. Aí, ó, perfeito. Então agora eu estou aqui no programa, se eu quero sair, eu aperto o Q, ou Q maiúsculo, ele sai do programa automaticamente, que o break ele serve para isso, ele serve para quebrar o while, ok? Então a gente está aqui, vamos colocar o sinal de mais, aí sim ele pergunta para mim qual que é o primeiro número, o primeiro número é 20, o segundo número é 30, ele fez a operação, como vocês podem ver ali no cantinho, e ele já voltou para mim a pergunta do qual operação que eu desejo fazer, então agora sim eu estou dentro do meu calculador e posso fazer quantas vezes eu quiser isso, em quantas vezes eu tiver com aquele while sendo true, né, no caso, né? Então antes do break ele sempre vai ser true, ok? Então por exemplo, se eu colocar menos aqui,
30 menos 10 são 20. Se eu colocar ainda o vezes 4 vezes 4 são 16. E aí sucessivamente, se eu quero sair, eu aperto o Q e tá beleza, ele saiu, perfeito? Só que, bom, ele já tá bem funcional a calculadora, só que o que acontece? E se eu digitar alguma coisa aqui, por exemplo, isso daqui, aí você percebe que ele continua a perguntar o meu número, né? Eu vou colocar meu número, e aí depois só que ele vai me responder que a opção é inválida, perfeito? Dá pra gente corrigir isso criando mais uma condição na nossa calculadora. Então, por exemplo, aqui, a gente pode fazer de várias maneiras. A gente pode colocar, por exemplo, esse no 1 e no 2, essas duas linhas, para dentro dos ifs aqui, né? Então ele só vai rodar ele só vai pedir o input quando ele chegar aqui no if. Ou então eu posso colocar uma outra condição aqui, meio diferentona assim, que seria, por exemplo, um elif, e falar que a operação, se ela for igual a mais, por exemplo, ou operação for igual a menos, e aí eu vou fazer todas elas aqui, tá? Ou operação for igual a vezes, que são as únicas que ele vai aceitar nesse caso, né? Ou operação for igual a dividido. Então faça essa linha de código aqui. Se caso ele não for uma dessas respostas, ele vai pular para cá e aí ele vai ver que a operação vai ser inválida, perfeito? Então a primeira condição aqui que ele vai fazer, qual que é a operação que você quer fazer ou o que para sair? Aí ele já vem para cá. Operação é igual a quê? Então o cara quer sair. Ah não, a operação não é igual a quê? Mas a operação é igual a mais, a menos, a vezes, ou a dividido? Então roda esse código. A gente poderia colocar esse else aqui agora no caso, a gente poderia tirar ele daqui e poderia colocar ele até aqui, ó, para já avisar a gente aqui na lata já. Else print operação inválida. Vamos ver como que isso vai ficar. Então eu vou digitar uma coisa qualquer, ele vai falar que a operação é sempre inválida. Perfeito? Se eu aperto o Q, ele sai. Então o Q está saindo normal. Se eu aperto o Q maiúsculo, ele sai também. E qualquer outro tipo de coisa não dá certo. Vamos colocar um mais. Aí sim, ele continua. 10 mais 10 é igual a 20. Ele já volta lá para cima. Se eu colocar o menos, ele continua também. Se eu colocar o vezes, ele também continua. E se eu colocar a divisão, ele também continua. Se eu apertar Q, ele sai. Beleza, é isso daí, nossa calculadorinha. Eu espero que vocês tenham entendido. Vou deixar na descrição o código completo. Calc. Esse código aqui daria para se fazer de outras maneiras, como eu disse. Mas olha, a gente usando input, while, if e print, basicamente, a gente fez uma calculadora inteira sem maiores problemas. No caso aí, umas 20 linhas, a gente desenvolveu essa calculadora, perfeito? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem as dúvidas e os comentários aqui embaixo. Deixa um joinha aí se está gostando da ideia de eu estar ensinando um pouco mais de Python para vocês. E a gente vai desenvolvendo outros programas com o passar do tempo, perfeito? Um forte abraço para todo mundo e até a próxima.